Senhores telespectadores, viemos hoje a uma das regiões mais preciosas e mais desconhecidas do nosso país. Os portugueses todos sabem que há o Minho, que fica para o lado do mar, e há Trás-os-Montes, que fica para o lado do Reino de Leão. Bom, o que poucos sabem é que entre o Minho e Trás-os-Montes aninha-se uma grande região cercada de montanhas, regada pelo rio Tâmega, que é a Terra de Basto. Estou a falar-lhes no coração da Terra de Basto. Vim aqui ao alto, eu julgo que esta é realmente é o coração moral, espiritual e religioso da Terra do Basto. É a Senhora da Graça. E daqui avistam toda a Terra do Basto. Olhem aqui embaixo, vem aqui uma terra grande, é Mondinho de Basto. Acho que avistam pontes, são sobre o Tâmega. Para além fica Celurico de Basto. Para além fica Cabeceiras de Basto. Bom, mas o que é Basto? Pensa-se que Basto tem a ver com uma população céltica que entrou aqui, enfim, uns 1000 anos antes de Cristo, que são os Bástulos. Isto antes de Monte da Graça, muito antes, era Monte de São Veríssimo, é um monte dos inícios do cristianismo. Mas antes de Monte de São Veríssimo, havia aqui uma povoação neolítica, hoje desaparecida, completamente desaparecida. Vem aqui na minha frente um monte, chamam-lhe agora Monte Palhaço, mas dizem que Palhaço vem de palácios, porque à volta daquilo encontram várias muralhas. Quando fizeram este caminho que vem, que é moderno, encontraram várias muralhas, o que significava que havia ali um castro neolítico. Isto significa que lhes estou a falar num dos pontos de origem da chegada da civilização às terras do Basto. Se em vez de estar a falar em Trás-os-Montes, estivesse a falar na Grécia, com certeza que a lenda dizia que aqui era o umbigo do mundo. Bem, o meu telespectador sabe o que é o umbigo. Toda a gente tem aqui um umbigo. Aqui. Este umbigo é uma cicatriz que ficou do ponto em que nos separamos da mãe. O umbigo do mundo era o lugar onde o mundo cá de baixo se separou do mundo lá de cima e ficou uma cicatriz. Eu acho que a cicatriz aqui deste alto Portugal ficou aqui a mais de 1000 metros na Senhora da Graça. É realmente um ponto prodigioso. Estou-lhes a dizer isto por uma razão. É que eu acho que em cada 1000 portugueses não há 10 que tenham vindo aqui. Peço-lhes que não adiem mais tempo essa viagem. Não é muito fácil, há uns caminhos difíceis. Aliás, o grande problema da Terra de Basto são as estradas. É absolutamente urgente que se façam estradas rápidas que tragam aqui à Terra de Basto. A Terra de Basto é um dos pontos mais simbólicos, mais evocadores, mais emocionantes da terra de Portugal.
imagem da Senhora da Graça, que hoje está no altar, é já uma cópia, porque a outra está guardada. Tenho aqui uma imagem dela, esta é a verdadeira Senhora da Graça, é uma imagem do século XV, é uma imagem do tempo dos descobrimentos portugueses. Bom, e é esta imagem que se refere a uma cantiga antiquíssima aqui. Nossa Senhora da Graça tem uma redoma de vidro que lhe deu um marinheiro que se viu no mar perdido. Isto tem uma explicação, é que este monte muito agudo aqui da Senhora da Graça é visível do mar. E quando os marinheiros andavam perdidos lá no oceano, sem saber onde era a terra, ao longe, avistavam a ermidinha da Senhora da Graça. Bom, isto eu tenho aqui junto de mim. Reparem, isto é uma belíssima traineira, a Senhora da Restinga, que se salvou à vista da Senhora da Graça. Isto é outro navio também, oferta de marinheiros. Este é muito bonito. Outro aqui, isto é um arrastão que também, por promessa de marinheiros que se viram aqui aflitos, ofereceram uma cópia do seu arrastão à Senhora da Graça. Bom, a Senhora da Graça tem muitos outros milagres, mas esta ligação entre a terra e o mar, porque os marinheiros foram sempre devotos e vem gente de toda a parte. Eu acho que bastava isto para fazer deste Morro da Senhora da Graça um dos polos sentimentais do turismo aqui ao norte do Rio Douro. Esta terra de Basto, como unidade administrativa, é realmente muito antiga. Não admira porque há aqui minas de estanho. O estanho, desde o início da Idade dos Metais, é explorado para o fabrico do bronze e isso atraiu aqui populações vindas de longe. É isso que explica, creio eu, que haja aqui grandes jazidas arqueológicas, que infelizmente estão bastante mal exploradas. Vamos lá. Assim como monumentos muito antigos, há este castelo da Arnoia. Eu estou no castelo, é um pequeno castelo, bem conservado. Há muitas hipóteses, há quem diga que isto é do século IX, portanto, quando os monarcas leoneses ainda estavam em guerra com os sarracenos. Há quem diga que é mais antigo, que é árabe. Há até quem diga que é romano. Olhem, é isto que está na nossa frente. Tudo isso são especulações. O castelo, por agora, tem um aspecto nitidamente medieval. Agora, o que ele tem é uma espécie de auréola de lendas, e de lendas muito significativas. Queria-vos contar uma, é registada em todos os autores que tratam disto, e que é uma lenda curiosa. Diz que havia ali um alcaide que gostava muito de meninas. E aqui embaixo, porque a sede da Terra de Baixo era aqui embaixo, havia duas moças, irmãs, que tinham uma padaria, coziam o pão da aldeia, e o alcaide apaixonou-se e interessou-se muito pela irmã mais nova.
a irmã, e foi buscá-la, trouxe aqui para o castelo, mas a irmã tinha um noivo, e o noivo não se conformou, veio aqui, o alcaide prendeu, cortou-lhe as orelhas, como se ele fosse um ladrão, era o castigo que na Idade Média se dava aos ladrões, o povo todo amotinou-se, tocou a rabate, e aqui em toda esta redondeza da terra de Basto, veio as multidões, aqui invadem o castelo com os chuzos, com as foices, ameaçam pegar fogo à torre, e o alcaide teve que largar a rapariga e o noivo. O noivo já sem orelhas, mas lá os largou. O alcaide, em todo caso, desistiu daquela, mas ficou com os olhos na irmã mais velha, que era muito bonita, que se chamava Guiomar. E também estava lá no forno. Então começou a assediar a Guiomar com pedidos, com insistências. Aliás, essa Guiomar já era viúva, e a Guiomar não teve remédio senão dizer-lhe, está bem, que fosse lá uma noite, que ela lá o receberia. E de facto, preparou-se tudo. O alcaide, assim, ao cozer da noite, bateu à porta, foi recebido, atirou-se à Guiomar, mas é claro, a família toda estava ali, posta, escondida, e quando o bom do alcaide julgava que ia ter a Guiomar entre os braços, o que sentiu foi a acha de armas a fender-lhe o crânio, e era uma vez um alcaide. Claro, para não haver vestígios do crime, meteram-no no forno do pão, e o alcaide reduziu-se a cinzas. Bem, a lenda acrescenta que o criado do alcaide tinha ficado cá fora com o cavalito, foi dar a saber, então o alcaide que é feito dele, e que eles ainda pegaram no rapaz e atiraram-no também lá para a fornalha, e que ele também desapareceu. Isto é importante, esta lenda é antiga, é uma lenda antiga, e significa uma coisa: o atrito, a situação de conflito entre os detentores do poder, da propriedade e da soberania e a gente do povo. Realmente, aqui, esta terra de Basto foi sempre a terra de fidalgos, palácios, torres, gente grande e, ao mesmo tempo, uma população humilde que lavrava a terra, colhia o pão, plantava as searas. Bom, um dos vestígios é o imenso número de casas senhoriais, casas com torres, vestígios de grandes famílias que há aqui na terra de Basto. Eu penso que passam de 200. Uma nota muito simpática que eu queria dar é que uma grande parte delas hoje já não tem essa soberba orgulhosa de outrora, já não são ali fortalezas fechadas, impostas ali, não. São lares abertos, simpáticos, hospitaleiros, turismos de habitação abertos a quem passa. Algumas dessas casas têm histórias muito curiosas. Eu quero só contar-lhes duas, mas são duas histórias importantes. A que está na nossa frente é a Casa da Laje. Bom, o que ela tem de extraordinário é isto. Era aqui que viveu o famoso Magriço. O Magriço era um cavaleiro andante português, fins do século XV, princípios do século XVI, e é o homem que conduz os famosos 12 de Inglaterra. É uma aventura que vem dos Lusíadas, e dá-se isto a Camões, que geralmente nos Lusíadas é sempre muito conciso, conta grandes episódios em poucas linhas. Ao caso do Magriço, dedica 200 e tantos versos. Nenhum episódio
ocupa tanto espaço nos Lusíadas como essa coisa do magriço, que não é realmente muito importante. Explicação. A explicação é esta. O magriço, que era Coutinho, era irmão do Vasco Fernandes Coutinho, primeiro conde de Marialva. E esse conde de Marialva era avô do Dom João Coutinho, que foi quem protegeu o Camões. É o Dom Francisco Coutinho, quem nomeia o Camões para Macau. E Camões, para agradecer aos Coutinhos, seus protetores, inclui nos Lusíadas a referência àquele que era, e justamente, o grande herói da família, o magriço, o herói dos 12 de Inglaterra. Bom, claro que a casa hoje está muito transformada, uma casa do século XV, chega ao fim do século XX, com muitas mudanças, mas há documentos seguros. Isto era, aliás, um morgadio, era aqui na Casa da Laje que viveu e morreu o grande magriço. Um outro lugar com muita história aqui na Terra de Basto é esta Quinta da Taipa. Estou-lhes a falar aqui num caminho que liga um velho palácio, hoje quase nem parece um palácio, a uma capela de um amigo do Sá de Miranda. Ora bem, foi aqui a passear neste caminho que estão a ver, aqui a passear, que o Sá de Miranda escreveu a famosa carta. Como eu vi correr pardaus por cabeceiras de basto, crescer em cercas e em gasto, vi por caminhos tão maus tal trilho e tamanho gasto. E depois, diz ele, nessa hora os olhos ergui à casa antiga e à torre, dizendo comigo assim: se Deus não nos vale aqui, perigoso inimigo corre. A ideia é esta. Isto está afogado de dinheiro, é como se eu dissesse, as nossas aldeias estão cheias de dólares, mas o uso que estão a fazer do dinheiro é perfeitamente suntuário e inútil. Nessa altura faziam cercas, que eram muros. Acho que eram estes muros que estavam aqui, estes e outros. Agora não são cercas, são piscinas, são automóveis, são moradias. Estamos a gastar de uma forma perfeitamente inútil recursos que se não vão repetir. Bom, só que o bom Sá de Miranda, este é um homem que está a falar no princípio do século XVI, diz que então volta os olhos para a casa antiga e para a torre, ainda ali está a casa antiga, a torre já caiu, e diz: Deus nos valha que por este caminho não vamos longe. Deus não nos valeu. A previsão pessimista do Sá de Miranda confirmou-se inteiramente. Nós não fomos capazes de investir de um modo produtivo os tais pardaus. Pardau era a moeda indiana, quer dizer, o tal dinheiro que vinha da Índia. E depois de um século XVI rico, opulento, esbanjador, vamos cair nos tempos sombrios e miseráveis de um século XVII. Mas o século XVII não é o fim da história aqui na Terra de Basto. As próprias dificuldades levaram os habitantes a emigrar e foram milhares e milhares deles para o Brasil. A imigração brasileira do Basto para o Brasil é uma coisa extraordinária.
Bom, e muitos voltaram e dá-se aqui, na Terra do Basto, uma coisa que é única em Portugal. Vêm os pobres imigrantes, gente que foi para lá sem nada, com um saquinho, com os últimos bocados de pão, com uma mão atrás e outra à frente, voltaram ricos, fizeram casas e nas casas que fizeram construíram torres medievais. É um caso único em Portugal. O imigrante que vem do Brasil faz torres senhoriais, evidentemente inspirado nas torres que tinha visto quando partiu. Aqui os grandes eram senhores com torres e ameias. Os pobres, quando voltaram, fizeram ameias e torres. Eu acho isso uma história realmente bonita, sem dúvida bonita. E aí começa a região do Basto nova, uma região que rapidamente se desenvolve. É que lá vem depois a política municipalista, retalha isto em concelhos rivais. Este puxa para aqui, aquele puxa para ali. Eu penso que existe e é tempo de fazer ressuscitar a unidade administrativa da Terra de Basto. Terra de Basto, eu não sei ao certo os habitantes, mas aqui este concelho em que estou a falar, o concelho de Solurico, eu centrei isto em Solurico, não admirem, porque foi aqui em Solurico que eu estive instalado, mas isto tem 4 concelhos, Solurico tem 22 mil habitantes, o número que vem a descer, porque realmente aqui há poucos empregos de trabalho para os jovens, é o drama de todo o interior português, mas admitindo que nos outros 4 concelhos há, assim, números de habitantes semelhantes, podemos pensar 4 vezes 20, 80 mil portugueses. E 80 mil portugueses não são assim, não pensem que... Porque eu gostava de dizer os portugueses são todos iguais. Não são. Aqui, esta Terra do Basto é um semental de cabeças. É uma gente excepcionalmente dotada. A gente fala com esses garotos, isto é realmente um viveiro de gente para fazer o país andar para a frente. Por agora tem pouca indústria, tem más estradas. Meus queridos telespectadores, eu estou a acabar o programa e vou meter-me no carro para ir lá abaixo a Amarante, são 20 km. Bom, eu nesses 20 km vou gastar 50 minutos. É uma estrada perfeitamente... Bom, quando isto acabar, quando realmente estas terras ficarem percorridas por vias rápidas, quando se compreender que estas pequenas e embrionárias indústrias têm que ser grandes polos industriais, porque aqui há um dos melhores vinhos do país, o Verde do Basto. O meu querido telespectador, venha aqui e prove o vinho verde do Basto. Mas não é só o verde, são já os testas, são os granitos, são as madeiras. Tem condições para fazer polos de indústrias extremamente importantes. Não duvido que quando isso acontecer e quando acabarem estas rivalidades mesquinhas entre os pequenos quintais que hoje dividem a Terra de Basto voltará a ser uma das regiões mais produtivas, mais florescentes, mais gloriosas do nosso país.